Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a review de um filme na Netflix que foi uma descoberta, uma surpresa até para esse final de ano, em que esse mês eu tô vendo poucas coisas comparado ao mês de novembro, mas é um filme de suspense que mistura ali elementos de terror com fantasia, e esse filme é Os Observadores. Que é baseado em um livro escrito por um autor de terror literário da Irlanda. Esse filme me surpreendeu em alguns aspectos, por justamente eu não estar acostumada a ver tanto terror de fantasia, mas eu achei interessante como que ele pega essa questão do terror com a fantasia e adapta ali para a realidade, trazendo mitos e o folclore da Irlanda, né, para esse ambiente. Estrelada aí pela atriz, que é a Dakota Fanning, é uma das protagonistas. Dei aquela chance, não sabia sobre a sinopse, não sabia muito sobre a sinopse, só sabia que tinha questão da floresta, de ter algum elemento ali perigoso, onde as pessoas acabam sumindo nessa floresta na Irlanda. E a questão ali de estar a galera meio que enclausurada, como se fosse uma espécie de bunker. Enfim, e aí era só isso que eu sabia até então, mas bora pra review, que eu quero contar um pouquinho pra vocês da premissa desse filme. E esse review vai ter spoilers, então assista primeiro Os Observadores, depois você vem pra cá pra saber o que eu achei, qual a minha nota, qual foi a minha impressão sobre o filme. Não se assuste, mas temos pouco tempo. Não convém mantê-los esperando. O filme justamente vai começar ali mostrando pra gente um homem perdido nessa floresta, e ele não sabendo muito bem pra onde ir, se deparando com uma placa falando que ali aquele caminho, se ele seguir em frente a esse caminho, ele é sem volta. E aí tem uma numeração específica nessa placa. Ele é capturado por algo sinistro na floresta, a gente não sabe o que é, e ele desaparece. E aí o filme vai pra a personagem da Dakota Fanning, a Mina, que trabalha num pet shop ali perto da região. E a gente já conhece ela ali como, tipo, trabalhando, levando a vidinha dela, mas ao mesmo tempo tem algo ali de rancor e algo amargurado nela. E o chefe dela vira pra ela e fala, ó, a gente recebeu uma ligação de um zoológico e eles querem comprar a ararajuba. Aí eu gostei que eles escolheram justamente essa espécie, né, que é uma ararazinha amarela com penas verdes, e ela é endêmica, uma espécie endêmica aqui do Brasil. Ele coloca essa missão aí pra Mina, você vai ter que levar a arara pra lá, e isso vai ser bom pra te distrair sua cabeça por tudo que aconteceu e tal. Aí a gente fica, o que será que aconteceu, né? Aconteceu algum acidente que fez com que a mãe dela morresse, e aparentemente a Mina tem a ver com isso. Mas esse não é o foco principal, é só o contexto pra gente entender um pouco de como a personagem principal da Mina se comporta. E aí ela sai nessa missão de levar a ararajuba junto com ela. E inclusive a arara, ela consegue, como se fosse um papagaio, imitar, né, a fala, algumas falas da própria Mina. Que tem um diálogo ali entre ela e o animal que ela fala, tipo, tente não morrer. E aí a arara começa a repetir, tipo, tenta não morrer, tá? Tenta não morrer. E em momentos muito específicos. Vou sair essa noite. Tenta não morrer. Tenta não morrer, tenta não morrer. Achei que você não falava. Aí ela leva o bichinho na gaiola e pega o carro e começa a estrada dentro. E essa estrada, né, que leva até o destino, passa por dentro da tal da floresta sinistra, que as pessoas desaparecem lá. É uma floresta que é como se ela não tivesse muito uma localização específica no mapa, e ninguém sabe o que tem lá dentro, mas dizem as lendas que quem entra nessa floresta não consegue nunca mais sair de lá. É como se a floresta atraísse almas perdidas pro local. Conforme a Nina vai adentrando ali pela floresta, as coisas começam a ficar meio esquisitas. O rádio dela dá defeito, inclusive ela tá ali concentrada, né, dirigindo e falando com a ararajuba. E aí no rádio aparecem símbolos, tipo, fica ali caindo, né, a conexão, o sinal, mas aparecem símbolos de runas, umas runas esquisitas. O carro para de funcionar e ela tá ali no meio, enfiada no meio da floresta, literalmente. E ela decide sair do carro e andar um pouco ali pra frente pra ver se ela consegue pedir ajuda, o que não é muito inteligente de se fazer, visto que é uma floresta muito densa, né?
e isolada. Então a possibilidade de ela encontrar alguém ali é muito remota. A partir do momento que ela se afasta do carro, quando ela começa a escutar barulhos, e quando ela olha para trás, o carro não tá mais ali. É como se ela já tivesse se perdido, se desorientado ali naquele local. Aí ela se depara com 3 pessoas que também estão perdidas, mas que aparentemente já estão ali naquela floresta há um tempo. E eles falam: você precisa vir com a gente, porque tá escurecendo, tá anoitecendo, e a gente precisa ir pro poleiro. Eles chamam de poleiro essa espécie de abrigo que aí era quase como um bunker, né, no meio da floresta. A princípio ela vai na onda, porque essas pessoas, elas também estão ali querendo sair da floresta, e ela tá tentando entender tudo que tá acontecendo ali em volta, né. E dentro desse tal poleiro, começa a desconfiar que essas pessoas são lelé da cuca, que elas são loucas, porque elas começam a falar que existem criaturas e observadores que vão vir depois do cair ali do entardecer do sol. Eles saem de suas tocas dentro da floresta e vêm atrás de pegar, né, as pessoas, atrás das pessoas. Mas como a gente está dentro dessa estrutura, eles não conseguem pegar a gente, então eles só vêm para nos assistir. E aí tem uma parede enorme ali de espelho, né, para eles é o próprio reflexo, mas pro lado de fora é um vidro onde você consegue ver a parte interna, né, da espécie ali de bunker, e os tais observadores ficam ali parados, olhando. E são figuras sinistras que no início do filme não aparece pra gente essas figuras. A gente só sabe que são criaturas perigosas e que capturaram aquele cara. Essas 3 pessoas que a Mina conhece são, respectivamente, a senhora mais velha é a Madeline, que está ali há mais tempo, o Daniel, que foi o segundo e está ali há 8 meses, e a Kiara, que está há 5 meses. E ela, a gente descobre que a Kiara é a noiva do cara que também desapareceu. E aí, segundo ela, ele desapareceu tem 1 mês na floresta. Ele tava também com eles ali naquele bunker, né, tentando sobreviver. E ele, em um momento ali de tipo, vou tentar sair daqui, vou tentar descobrir uma saída, ele foi pego na floresta e nunca mais voltou, mas ela tem a esperança de que ele volte. A questão das placas, segundo a Madeline, que é a mais experiente, é feita por um tal de professor que também morava ali, né? Morava, entre aspas, né? No poleiro, no tal do poleiro. E esse professor, ele fez aquelas placas como forma de delimitar uma área na floresta onde seria possível retornar a tempo em segurança pro poleiro. Passando daquele limite, você estaria ali por sua conta e risco e possivelmente morreria, porque seria capturado pelos observadores. Então, por isso que tem números e fala caminho sem volta. E aí, durante o dia, eles passam a noite nesse poleiro, sendo observados, e tem TV, enfim, tem coisa para eles comerem, para se manter ali. Mas durante o dia eles podem retornar à parte externa ali na floresta e se eles quiserem andar um pouco, dar uma explorada, porque essas criaturas, elas não sobrevivem à luz do dia, então elas só aparecem mesmo de noite, quando não tem mais luz. Então é meio que seguro. É um momento safe para você sair ali e dar uma explorada. A Nina tá achando tudo aquilo ali uma doideira, mas ela começa a ver sinais de que realmente a floresta tem um poder ali, confundir as pessoas que estão ali, né, fazer com que elas se percam, tenham alucinações. Ela começa a ver a versão dela e da irmã dela pequena, que tem a relação com a morte da mãe dela. Indícios dessas criaturas realmente existirem por causa dos grunhidos, por causa das vozes à noite, dos barulhos que eles fazem. Ela começa a delimitar, a desenhar mesmo o mapa da floresta ali, marcando as placas que ela viu, as numerações das placas, e eles chegam a um círculo. Então essa delimitação é um círculo dentro da floresta, uma área ali extensa. E também ela descobre que existem regras, segundo a Madeline, tem regras aqui de convivência, em que você não pode, a partir do momento que vocês entraram no poleiro à noite, não pode, é proibido abrir essa porta de qualquer maneira, porque senão os observadores entram. Outra coisa que é proibido, você vasculhar ou entrar em tocas dos observadores na floresta, que são tocas em locais específicos. E a terceira regra é não virar de costas para os observadores no momento que eles estão lá no poleiro, em frente àquele espelho / vidro onde eles ficam observando. Você não pode virar de costas. E eles sentem que eles estão sendo observados como se estivessem sendo estudados pelos observadores, o comportamento. Vale a pena ver, porque é um tipo de terror diferente, né? Eu acho interessante quando eles trazem, assim, essa outra visão, né, misturando fantasia, mitologia, tradição. Então é bem interessante, vale a pena ver, tem na Netflix. O que você viu?
A gente descobre que a Madeline, ela era uma professora de história, né? Então ela estudava sobre essas mitologias e ela veio por conta própria para a floresta, o que ela não tinha comentado antes com a Mina. A gente vai descobrindo ali, pescando uma conversa com a outra, e ela veio por conta própria para estudar esses seres. E a partir do momento ela não conseguiu, depois que ela viu que é realmente, né, que são reais, que as histórias são reais, que as lendas são reais, ela não conseguiu mais sair de lá. E ela se abrigou nesse local. Até então essa é a versão que a gente conhece sobre a Madeline. Outra coisa que a gente descobre sobre essa mitologia é que essas criaturas eram consideradas como uma espécie de fadas caídas, quase como anjos caídos, não é uma mistura. Então essas fadas perderam as asas delas, elas foram destinadas a ficar presas ali naquela floresta, como se fosse um portal que trancafiava elas ali, para elas não terem contato com os seres humanos, né? Porque tinha muito conflito entre humanos, fadas, deuses, demônios e etc. E que essas fadas, teoricamente, elas replicam a forma humana. Então elas têm esse poder de replicar a forma humana. Então elas estariam observando os seres humanos para aprender como eles falam, como agem e replicar, literalmente, transformar naquela pessoa. E isso aí é muito perigoso porque a partir do momento que elas conseguirem sair da floresta e elas têm esse aprendizado contínuo, né, e rápido, elas podem se passar por qualquer um, estarem entre nós ali habitando o mundo. E como são seres muito fortes e poderosos, nas mãos erradas ali, né, desse poder, seria totalmente destrutivo para a humanidade. Eu vi a mim mesma. Tem alguém lá fora. Por favor, abra a porta. John? Isso é um truque. Ai, meu Deus. Por coincidência, eles acham, abaixo de um tapete ali no centro do bunker, um alçapão que leva para uma estrutura bem maior, subterrânea. Descobrem todas as pesquisas desse tal professor que estava lá antes. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome do professor, mas esse professor ele registrava imagens em vídeo, em áudio, sobre desde o dia 1 que ele chegou lá até o último dia que ele foi visto. Então ele financiou uma obra absurda para criar aquela estrutura para ele poder estudar essas criaturas de perto, porque ninguém acreditava nele, mas ele sabia que aquilo era real. Ele mesmo admitiu que ele agiu de má fé, que aquele local foi construído com o sangue de pessoas inocentes. Vieram ao nosso mundo por um motivo. Eu não deveria estar aqui. E eu não vou ficar aqui. Em uma das fitas ele revela que ele deixou um barco separado. Aí ele dá as coordenadas para a pessoa a partir da placa tal. Tem o lance da delimitação, né, da floresta. A partir da placa tal, segue em frente, que vocês vão achar um barco lá no lago, lá. É o único jeito de sair dessa floresta. E a mina, que ela já tinha mapeado o local, ela fala, é isso, amanhã a gente sai daqui. Nessa de escapar da floresta, quando elas finalmente chegam ao barco, o Daniel, o garoto, ele é enganado por uma figura, que é uma das fadas, né, que se faz ali do marido da Kiara. Ele é acertado aqui na lateral, no estômago, por uma das criaturas e morre. E aí elas saem de barco e conseguem escapar da floresta. Aí eu fiquei vendo o filme e falei, beleza, né, chegamos no ápice. E agora, o que elas vão fazer com essa informação toda, né? Elas saíram de lá, o que elas vão fazer? E a Nina fala, eu vou pra faculdade, pra universidade lá onde o professor atuava, para ver se eu descubro mais coisas sobre ele. E o desejo dele era que todo o estudo e pesquisa dele fosse apagado, para que ninguém soubesse da existência desses seres. E ela pega alguns escritos, algumas coisas ali sobre, e descobre que a Madeline, que saiu com ela, é uma fada disfarçada. Ela é a única que consegue andar, né, durante um período de luz e luminosidade, porque ela seria um cruzamento entre um ser humano e uma fada, que não está sob efeito daquela maldição que prendeu ela, né? Não totalmente. É tipo, ela se fez realmente da mulher do professor, que morreu, a historiadora que morreu, há anos. Assumiu a forma e agora ela tá entre nós e ferrou. A Ararajuba ficou bem. Nessa história toda, a Ararajuba ficou bem. Minha nota para Os Observadores. Eu vou dar aí 3 estrelas, é um filme mediano, metade pro final ele entra nessa loucura, tá escondido entre nós, as fadas, aí tem essa situação de que a fada aceita essa justificativa, aceita essa historinha muito fácil, né, sendo que eles são seres quase como deuses entre humanos e tal, e
perversos, né? Porque mataram muitas pessoas. E por que nessa altura do campeonato deixaria a mina viva, sabe? Só porque ela se sente um pouco humana, no fundo? Será que isso seria o suficiente? Eu acho que não. Acredito que a leitura desse livro, né, dessa história, deve ser muito, muito interessante. Então não esperem um terrorzão, porque você vai encontrar suspense, né, e uma fantasia pra distrair a tua mente e ver algo diferente do que tá acostumado. É isso, me conta aí, vocês já viram Os Observadores na Netflix? Vocês gostam de terror aí misturado com fantasia? Compartilha aqui comigo que eu quero saber. Gente, tá muito calor! Cara, tá tão quente que eu comecei o vídeo com o meu cabelo úmido, né? Ali levemente úmido e já tá seco. Quem diria, né? Que eu ia vir com um filme de fadas. Mas fadas sinistras, né? Óbvio, não seria a Tinkerbell da vida, não. Seria matam pessoas em floresta, uma floresta isolada na Irlanda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!